Dizendo que é um prazer estar aqui com vocês e principalmente com um tema desse tão caro a mim, que é a escatologia. E aí vocês, mas não é uma conferência missionária? Mas nós vamos fazer aqui uma mistura dos dois temas, já vocês sabendo que as duas coisas estão mais entrelaçadas e ligadas do que vocês pensam. E parabéns à iniciativa pelo texto que foi escolhido. Geralmente pastores e pessoas que estudam as escrituras e até irmãos que não estão à frente de ensino tendem a fugir desse texto, porque é um texto que ele ficou muito confuso com o passar do tempo. Nós temos várias correntes de interpretação dele, e aí trazer esse texto e ainda fazer o link, a ligação com missões, né, é uma iniciativa muito, muito interessante. Eu queria parabenizar a igreja por isso. E essa conferência ela vai ser um pouco diferente. Primeiramente, como eu falei para vocês, é uma conferência que ela vai estar muito ligada à questão da escatologia. Inclusive, eu espero que os irmãos estejam amanhã, porque vai ser uma grande pregação dividida em duas partes. Então, quem estiver aqui só amanhã vai entender, eu vou fazer um pequeno resumo, mas vocês que estão aqui e que espero que estejam aqui amanhã também vão ter mais condições de saborear o texto das Escrituras, porque realmente está bastante ligado um com o outro. E, em um segundo aspecto, nosso tema, ele vai envolver, e eu vou logo deixar isso muito claro, missões, missões que não dizem respeito necessariamente ao nosso tempo, porque ele vai falar de um tipo de missões que é futuro. E aí o grande desafio para a gente vai ser fazer essa relação. Ok, isso aqui é futuro, e o que isso tem a ver com a gente? É o famoso e daí? Será que isso aqui é só um texto que eu vou adquirir conhecimento teológico? O que eu vou fazer com isso? O que isso vai impactar dentro do meu cotidiano? E deixar claro para vocês que o versículo específico é o versículo 14, nós vamos ler do 1 até o 14, Mateus 24, vocês já podem ir abrindo. Ele tem sim a ver com a grande comissão, mas eu vou tentar aqui, hoje e amanhã, estabelecer em que momento da grande comissão isso vai acontecer, quem é que vai ser o responsável por cumprir isso, se é a igreja ou se não é a igreja. Sendo a igreja, como é que nós podemos trabalhar isso no nosso dia a dia? E se não for a igreja, o que isso tem a ver conosco? Então, vamos abrir aqui o livro de Mateus 24, vamos ler os 14 versículos. Já aviso para os irmãos, nós não vamos ver tudo. Talvez a gente chegue no 7, estourando no 8. Mais do que isso não vai dar por causa do tempo. E eu peço que os irmãos também prestem atenção que eu acho que muita coisa nova para vocês. Escatologia ela não é tão simples. E eu vou procurar aqui ao máximo falar com as palavras mais acessíveis, mas o texto em si ele já vai ter muitas dificuldades. Então prestem atenção já aqui da leitura, tá bom? Então vamos ler. Mateus 24, versículo 1, começando no versículo 1. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos. Em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Senhor nosso Deus, te agradecemos por essa reunião, dessa porção da tua igreja nesse dia. Te peço já por hoje, por essa conferência como um todo, por hoje e por amanhã. Agradeço pela tua palavra, por nos dar essas profecias que vão clarear a nossa mente acerca do nosso futuro. Nós sabemos a dúvida, um dos grandes problemas do mundo é exatamente a dúvida que eles têm de como as coisas irão terminar, e nós sabemos, Senhor,
que elas irão terminar com a tua vitória e com a vitória da tua igreja, Senhor. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Mas nos ajuda, Senhor, a entender todas as coisas que vão acontecer antes. Coisas, muitas delas que nós talvez não gostaríamos que acontecessem, mas que são necessárias dentro do teu plano eterno. Te agradeço, em nome de Cristo. Amém. Então, irmãos, o objetivo que nós vamos ter aqui, primeiramente, a gente tem que situar vocês. A gente está meio caindo de paraquedas em Mateus. Nós não estamos fazendo aqui um estudo sequencial. Então, onde foi no ministério de Jesus que isso aconteceu e qual era o contexto histórico da época? Que isso vai ter um impacto muito grande em como é que nós vamos interpretar esse texto. E é um dos grandes erros, muitas vezes, de quem vê a esse texto. É exatamente desprezar esse contexto histórico e querer impor, muitas vezes, o entendimento que nós temos das coisas hoje no texto. Então, a gente tem que lembrar que esse sermão ele foi dado para quem? De cara, você lendo aqui, especificamente o público-alvo imediato eram os discípulos. E todos nós sabemos que os discípulos eles não eram os homens mais intelectuais da sua época. Mas a gente tem uma tendência de desprezar os discípulos de Jesus, com exceção talvez de Paulo, em um aspecto. Os discípulos entendiam, como a maioria dos judeus da época, muito de algo que nós não entendemos e que nós relegamos a segundo plano. E que é essencial para esse Sermão do Monte das Oliveiras, para a escatologia e, consequentemente, para as missões que nós desenvolvemos, que é o Antigo Testamento. Eu sempre digo, quando a gente vai estudar escatologia, o Antigo Testamento, o grande problema, você não entende o livro de Apocalipse, você não entende o Sermão do Monte das Oliveiras, porque você, e eu digo você, especificamente você, e a igreja como um todo, não estuda o Antigo Testamento, que é o pano de fundo que os discípulos tinham na mente, e o próprio Jesus tinha em todos os seus discursos, notoriamente, nesse aqui. E a chave para você entender essa escatologia, que é o estudo do fim dos tempos, que parece tão complicado e por muitas vezes é você conseguir entender o Antigo Testamento, principalmente os profetas, que é exatamente a parte que nós menos estudamos. Então, o contexto histórico, o contexto do ministério de Jesus era mais ou menos esse. Jesus havia entrado na sua última semana aqui na Terra. Aqui nós estamos na quarta-feira, ele iria vir a morrer na sexta, ser crucificado na sexta e iria ressuscitar no domingo. Na segunda-feira ele tinha entrado em Jerusalém e tinha sido aclamado pela maioria do povo. E esse discurso aqui, se você voltar lá no capítulo 23, o ministério público de Jesus se encerra no versículo 39 do capítulo 23. Tudo que acontece em Mateus 24 em diante é diretamente com os discípulos. Ou seja, Jesus não discursou mais, não pregou mais às multidões. Depois do capítulo 23. Todo o Sermão do Monte das Oliveiras, que a gente só leu talvez um terço dele aqui, até o versículo 14, que é para os nossos propósitos. Ele foi dado particularmente aos discípulos. E se nós vamos observar aqui o que estava acontecendo no capítulo 23, que é importantíssimo para a gente entender. Aliás, vamos voltar um pouquinho mais. Vamos ver o que estava acontecendo com os judeus nessa época. Os judeus tinham passado por uma série de dominações de impérios gentios. Desde lá da época da Babilônia, eles, com exceção de um períodozinho durante o período intertestamentário, que não é registrado na Bíblia, em 100 anos mais ou menos, eles tiveram uma certa independência, mas fora isso, eles sempre tiveram uma dominação estrangeira. Começou com os assírios, pegando lá o reino do norte, depois os babilônios, o reino do sul. Quando eles voltaram, mesmo voltando, eles continuaram no domínio da Babilônia, depois o Império Medo-Persa, depois o Império Grego e depois o Império Romano, que é a situação que eles estavam aqui nessa época. Então eles tiveram uma sucessão de dominações de povos gentios. Isso aflorou muitas das promessas que eles tinham no Antigo Testamento acerca de um Messias que viria a ser um libertador do povo de Israel. E eles não estavam errados quando eles pensavam isso. Existe um aspecto político no Messias, que nós sabemos que é Cristo, que ele iria vir e iria derrotar todos os inimigos de Israel, e depois, as escrituras são muito claras que depois iria vir o reino que nós conhecemos hoje, com a revelação progressiva do Novo Testamento, como o reino milenar de Cristo aqui na Terra, que vai durar 1000 anos. Eles não sabiam que era Cristo, eles não sabiam que eram 1000 anos, mas sabiam que era o reino de Deus. Então, em diversas passagens, o Messias ele é apresentado como esse libertador do seu povo e aquele que iria julgar os inimigos
de Israel, e depois iria suceder uma época de paz mundial. Porém, também era muito claro pelo Antigo Testamento, e lembrem-se, isso estava na mente dos discípulos, que antes de tudo isso acontecer, iria vir um período de julgamento dos próprios judeus e que também iria recair sobre a terra e sobre os inimigos de Israel. De onde foi que eles tiraram isso? De novo, do Antigo Testamento. Só para citar, vocês não precisam ir lá, para vocês sentirem um pouco do que estava no Antigo Testamento. Lá em Jeremias 34:7 diz o seguinte: são estas as palavras que disse o Senhor acerca de Israel e de Judá, ou seja, uma profecia específica para o povo judeu. Assim diz o Senhor: ouvimos uma voz de tremor e de temor e não de paz. Aqui o período antes do reino. Assim diz o Senhor. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem, olha o vocabulário que ele usa aqui, dores de parto. Lemos aqui, não foi? Falando de dores de parto. O vocabulário de Jesus era o vocabulário do Antigo Testamento. Então, esse período que Jeremias está falando aqui é o mesmo período que Jesus está falando. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como que a dando à luz. Então, aqui, no sentido dessa dor de dores de parto, os homens estavam sentindo muitas dores, representando aqui um período de muita angústia. E porque se tornaram pálidos todos os rostos. Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó, ele, porém, será livre dela. Interessante que numa frase ele diz, Jacó aqui representando um dos patriarcas, falando que os judeus vão passar por um período sem precedentes na sua história, de muita angústia, que nós conhecemos como tribulação. Mas na mesma frase ele diz, mas ele será livre dela, porque nós sabemos que ao fim da tribulação, o povo judeu que restar, ele vai se converter ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esse aqui é um dos textos que ele tinha em mente quando eles escutavam as palavras de Jesus tratando desses eventos escatológicos. Então, outra coisa que eles também sabiam, que antes do Messias iria vir um precursor do Messias, que ele queria vir no poder de Elias, e isso tinha se cumprido com quem? Já na época aqui de Jesus, com João Batista. Isso explica por que eles estavam sendo tão atraídos por João Batista. A gente vai ver lá no texto de Mateus, Marcos, nos evangelhos, que os judeus, a gente pensa que do nada eles foram até João Batista. Eles estavam esperando esse precursor, esse alguém que iria vir antes do Messias. Então pensa comigo, você tem aqui o Messias lá com eles, já havia pelo menos um reconhecimento público acerca disso, ainda que eles iriam voltar atrás, porque Jesus não se tornou só o Messias político deles. Nós temos aqui na cabeça do judeu uma tribulação acontecendo há muito tempo, que eles estavam sendo dominados por vários povos. E nós temos aqui também o Messias, alguém que fazia milagres, alguém que expulsava demônios. Então um quadro começou a se desenhar na cabeça, não só dos discípulos, como de todos os judeus, que o reino de Deus estava chegando. Na verdade, você não precisava nem de todo esse conhecimento, porque o próprio Jesus, ele disse que o reino de Deus estava próximo. Então tudo estava se casando na mente dos discípulos. Eles não tinham a revelação que nós temos hoje, de que Jesus ia vir uma vez e outra. Era tudo uma coisa só. Se você olhar o Antigo Testamento, sem o Novo Testamento, não tem como você saber que vão ser duas vindas. Então na cabeça deles era tudo de uma vez. Ia ter essa tribulação, o precursor do Messias já tinha vindo, o Messias estava lá, e depois ia vir a instauração do reino de Deus. Então para eles era tudo uma coisa só. Lá também em Jeremias, nos versículos seguintes que eu li, continuando a leitura do capítulo 30, diz o seguinte: naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço, e quebrarei os teus canzis, e nunca mais estrangeiros farão escravo este povo, que servirá ao Senhor seu Deus, como também a Davi seu rei, que lhe levantarei. Não temas, isso aqui é uma mensagem de consolo para Israel. Pois servo meu Jacó, diz o Senhor, nem te espantes, ó Israel, pois eis que te livrarei das terras de longe, e a tua descendência da terra do exílio. Jacó voltará a ficar tranquilo e em sossego, e não há quem o atemorize. Então, novamente nós temos aqui más notícias com boas notícias. Aqui uma alegria que viria para o povo judeu. Eles finalmente viveriam em paz. Se você está vivendo sob a dominação de povos gentios, isso tem um peso muito grande. O que acontece aqui? Quando a gente vai para o capítulo 23, olha o que Jesus diz. Isso aqui só vai reforçar todo o quadro que os discípulos tinham na sua mente.
E eu estou indo devagarzinho, irmãos, para vocês conseguirem. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil a gente entrar no texto com todas essas informações. No capítulo 23 diz o seguinte. Vamos do versículo 38 e 39, tá bom. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis e até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Isso aqui são as últimas palavras públicas de Jesus. E se você prestar atenção, são palavras de condenação. Após um dia inteiro ensinando no templo, debatendo com os líderes religiosos, Jesus ele vai terminar o seu ministério público emitindo uma condenação sobre a liderança judaica. Basicamente, afirmando o seguinte: ó, o julgamento de vocês está chegando na forma de abandono de Deus. É isso que ele quer dizer com a vossa casa ficará deserta. Qual era a casa dos judeus? Era o templo. A palavra deserta aqui, ela tem o significado de ficar abandonada à ruína. Então o templo vai ficar abandonado. Por que isso vai acontecer? Porque o templo, ele é conhecido como a casa de Deus. Se ele vai ficar abandonado da presença de Deus. É como se o próprio Deus saísse daquele templo e abandonasse o seu povo por causa da rejeição dos judeus. Então o templo ficaria agora um local abandonado da presença de Deus. Só que ele, de novo, olha como é parecido com o Antigo Testamento. Ele dá o julgamento, mas depois ele dá uma esperança. Ele diz, mas esse abandono, ele não vai durar para sempre. Vocês só vão me ver, não vão me ver até que vocês venham a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Essa declaração aqui é uma declaração messiânica, tirada do Antigo Testamento. Então, basicamente, o que Jesus está dizendo, até o dia que vocês me reconheçam como quem eu sou, como Messias, Deus vai ter abandonado vocês, no sentido de que vai vir julgamento. Então, esse é o quadro que estava delineado aqui para os discípulos, e eles acompanharam tudo isso que Jesus estava dizendo. Mas lembrem-se, tudo que Jesus falou aqui só casava com o que eles sabiam do Antigo Testamento. Tanto é que, se você ver até o momento de Jesus ascender aos céus, os discípulos continuavam sem entender essa questão, achavam que ia ser tudo de uma vez, eles queriam o reino de Deus. Então lá em Atos, se você for ver, no capítulo 1, eles vão perguntar: Senhor, será este o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? O que Jesus diz? Não, esse negócio de reino na terra não existe. Não, o que ele diz? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Faça o que eu mandei, o tempo pertence a Deus. Vocês não precisam saber quando é que isso vai vir. Então, essa expectativa do reino continuava a existir mesmo depois da ressurreição de Jesus. Aí talvez você esteja se perguntando, mas espera aí, já li Isaías 53, já li várias passagens da Bíblia que deixam claro que o Messias não seria somente um Messias político, um Messias que iria vir a julgar. Ele viria a ser também o servo sofredor, como Isaías 53 talvez seja o maior exemplo. E os judeus também tinham acesso a esses textos. Como é que eles conciliavam isso? Eles não conciliavam. Eles não conseguiam entender como é que o Messias ia ser o servo sofredor, sofrer e morrer pelo seu povo. Como é que ele vai libertar o seu povo? Eles não entendiam. E se você está vivendo numa época de dominação estrangeira, você meio que deixa esse detalhe, entre aspas, desse servo sofredor, e você se apega ao Messias político. Por que Jesus foi rejeitado pelos judeus? Porque ele veio como servo sofredor na primeira vinda. Na segunda vinda, ele veria como esse Messias político que vai julgar os inimigos de Israel. Então, os discípulos, os judeus e os discípulos, nem os discípulos conseguiram processar que não tinha como ter um intervalo entre uma vinda e outra, porque eles não sabiam que iam ter duas vindas. Então, com tudo isso na cabeça, os discípulos, a gente vai para o versículo 1 agora, olha só. Tendo Jesus saído do templo e se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Então, eles saem aqui do templo, e por que os discípulos estão mostrando as construções do templo para Jesus? Por causa do que ele tinha acabado de dizer. É quase que Jesus falou que esse templo vai ser abandonado. Aí a mente dos discípulos: Jesus, esse templo, essa coisa maravilhosa, era um templo enorme, que demorou 46 anos para ser construído, feito de pedras belíssimas. Então eles olham para isso aqui e dizem: Jesus,
isso aqui vai ficar abandonado? Como é que Deus não vai abandonar um templo desse? E eles não fazem nenhuma pergunta para Jesus. Não tem uma pergunta no versículo 1. Eles simplesmente olham para o templo e mostram o templo para Jesus. Jesus, na sua onisciência, olha o que ele diz, sem pergunta nenhuma, ele vai saber o que eles estão querendo perguntar, versículo 2. Ele, porém, lhes diz: estão vendo isso aqui? Não veem tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Vocês estão vendo esse templo lindo que vocês tanto valorizam? Vai ser todo derrubado. Essa profecia se cumpriu? Sim. Quando? 40 anos mais ou menos depois que Jesus foi morto e ressuscitou e ascendeu aos céus. 70 depois de Cristo, os romanos entraram em Jerusalém, destruíram tudo, a cidade inclusive, o templo. Continua destruído até hoje. Hoje em dia nós temos uma mesquita dos muçulmanos em cima do lugar onde tinha o templo. Restou só as muralhas de fora. Só que isso aqui, em vez de frear os discípulos, foi despertar ainda mais a curiosidade deles. Por quê? Porque os discípulos conheciam o Antigo Testamento. E destruição de templo era alguma coisa que poderia acontecer também. Estava na escatologia do Antigo Testamento. Inclusive, eles conheciam Ezequiel 40:48, que vai descrever um templo, que se você for ver lá, não era o templo na época de Salomão, não é esse templo aqui de Herodes, é um templo que até hoje nunca existiu, que é o templo do milênio. E eles sabiam que Ezequiel estava falando de um templo que não existia. Então, ok, está dizendo que vai ser destruído? Mais uma razão para a gente achar que o reino de Deus vem. Porque vai ser destruído, vai ser construído outro. Então, estava tudo casando com a escatologia deles. E aí eles vão para o Monte das Oliveiras e, já não se aguentando mais, aí os discípulos vão fazer as perguntas que estão na sua mente, que nós não entendemos, porque nós não vemos. Talvez vocês estejam pensando: pai, está demorando muito nisso. Mas porque eu preciso que vocês entrem na mente dos discípulos para que vocês entendam as perguntas deles. Olha só o que eles perguntam, versículo 3. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Estas coisas? Que coisas? Será que é só a destruição do templo? Não. Primeiro, que a destruição do templo é uma coisa. Eles estão falando de muitas coisas da escatologia do Antigo Testamento. Que coisas? Julgamento, destruição do templo, vinda mesmo em sua forma plena de Jesus e o reino de Deus. Por isso, vocês veem, parece aqui que eles não conseguem diferenciar. É tudo uma coisa só. Por isso que eles dizem: quando é que essas coisas vão acontecer? E eles ainda vão pedir sinal da vinda de Jesus e da consumação do século, porque para eles tudo era a mesma coisa. E aqui você... Mas peraí, Jesus não estava com eles? Por que eles estão perguntando sobre a vinda? Você está dizendo que eles não tinham noção dessa segunda vinda. O que eles estavam querendo dizer aqui era como se fosse o significado da presença. Estar por perto é o significado dessa palavra vinda, estar presente. A melhor forma de você ler isso aqui é mais ou menos assim: qual é o sinal quando a tua presença messiânica vai ser completa? Porque eles sabiam que Jesus não havia se revelado totalmente ainda, porque ele não tinha tomado providência em relação aos inimigos de Israel, que eram os romanos. Então, você pode ler dessa forma: qual é o sinal da tua presença messiânica completa, da sua presença gloriosa de forma plena? Era isso que eles estavam perguntando. Então, segunda observação é a seguinte: vocês vão encontrar pessoas dizendo que tudo isso aqui que a gente leu já aconteceu, ou pelo menos a grande parte. Nós vamos tentar provar para vocês que não, tudo isso aqui é futuro. A única parte que diz respeito à destruição de Jerusalém foi no versículo 2. Aí realmente é passado. Tudo que Jesus vai dizer a partir de agora não aconteceu. E eu não... Se eu fizesse uma lista aqui há muita gente boa que pensa diferente. E irmãos até de igrejas bíblicas, que acham que nós já estamos no princípio das dores. Ou seja, tudo que eu li para vocês aqui no começo já está acontecendo. Infelizmente é por isso que tem muita gente que, quando aparece um Covid da vida, fica doido, se tranca dentro de casa e fica com depressão, porque tem uma escatologia defasada, tem uma escatologia ruim. E acha que por achar que nós já estamos nos princípios das dores, que daria na tribulação, a pessoa fica desesperada. Vira um Tessalonicense.
Você sabe o contexto lá de Tessalonicenses, eles achavam que já estavam no dia do Senhor. Então, tudo que nós vamos falar a partir de agora é futuro. E nós vamos precisar de um livro para explicar melhor. Então, quando eu falar, vamos para o livro de Apocalipse, vocês podem ir, que a gente vai ficar indo e voltando, tá certo? Então, deixando claro, tudo isso é futuro, a única parte que é passado é a destruição do templo. E aí, no versículo 4 e 5, ele vai começar a responder quais são os sinais da vinda dele. Isso, como Jesus ainda não veio, também vale para a gente. Olha só. E lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muito. Primeiro sinal, antes da vinda de Jesus, será a proliferação, palavra difícil, proliferação de falsos cristos. Aí você diz, mas não é o que nós temos hoje, não. Preste atenção. Falsos cristos, não é falso profeta, tem uma diferença. Falso profeta sempre existiu. Falso Cristo, Cristo aqui no sentido de Messias, de Salvador, não necessariamente de alguém que diz que é Jesus.